Esse podcast é apresentado pela Copastur. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou Bruna Valúrcio E eu sou Júlia Souza. e juntas vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade a nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Fechando o mês do Dia Internacional das Mulheres, traremos duas pautas que para nós são super importantes: mulheres e viagens. Mulheres que trabalham viajando vivem uma vida em constante movimento. Seus escritórios são os aeroportos e hotéis em diferentes partes do mundo. Elas são a personificação da adaptabilidade, enfrentando novos desafios e culturas a cada destino. A primeira comissária de bordo da história foi contratada em 1930, e nesse momento já nasce o estereótipo de como uma aeromoça deve ser, principalmente com base na aparência e no charme. Ao longo dos anos, a profissão evoluiu significativamente. As comissárias de bordo passaram a receber treinamento extensivo de segurança, primeiros socorros, serviços de bordo e gerenciamento de emergências. No entanto, por trás da imagem glamurosa de viagens frequentes encenadas nas telas dos cinemas, há uma dezena de sacrifícios e desafios pessoais, longe de casa e da rotina familiar. Elas enfrentam solidão e saudade, equilibrando a busca por reconhecimento profissional com a necessidade de qualidade de vida. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com a Layara Amorim Borges, que é comissária de bordo e cofundadora do Quilombo Aéreo, e a Camila Craveiro, que é ex-comissária e atualmente agente de viagens. E para a gente iniciar o nosso voo, vamos começar pedindo para cada uma se apresentar. Layara, que tipo de passageira é você? Oi, gente, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês nesse voo. Eu sou o tipo de passageira que voa. Eu sou filha da Odete, do José Evangelista. Sou uma mulher mineira, oriunda de periferia. Eu sou Marli, eu sou Aline, eu sou Kênia, eu sou Fernanda. Eu sou todas as comissárias pretas que vieram antes e as comissárias pretas que virão depois. E eu sou parte desse sistema. E também sou uma mulher que busca viabilizar e tornar democrático o espaço da aviação aérea. Da aviação civil, desculpa. Legal. E você, Camila, qual que é o tipo de passageira? Olha, eu vou dizer que eu sou a passageira que está sempre programando a próxima viagem. Por mais que não esteja voando como comissária hoje, já por ter tido blogs de viagem também, aproveitei bastante no meu período enquanto estava viajando, como tripulante, então a gente tinha essa oportunidade de conhecer muitos lugares e tudo. Isso é uma das coisas que sempre me chamou muita atenção. Eu venho de uma família que já existiam comissárias de bordo, então eu cresci vendo aquela imagem da comissária, aquela coisa mais linda que tinha, e sonhando em poder fazer a mesma coisa que elas, porque eu ficava louca ouvindo as tias falando que estavam voltando de um país, voltando e ia para outro, então eu ficava achando aquilo o auge, né? Só que eu venho de uma época, eu acho que a Layara é um pouquinho mais nova nesse ponto, eu venho de uma época que quando eu fui fazer o meu curso de comissária, a gente foi logo depois do 11 de setembro. Então foi toda a mudança, então isso me deu uma base de começar na aviação em todos os outros pontinhos dela,
desde agente de aeroporto, como embarque, desembarque, e todos os outros setores que passam até eu realmente conseguir voar. Legal. E aí, já começando, né, com esse gancho que a Camila deu para a gente aqui na sua apresentação, vou pedir para vocês darem uma pincelada, falarem um pouco da trajetória de vocês, né, para a gente poder contextualizar aqui, mostrar quem são vocês dentro desse mercado, né? Falando um pouco, né, como que sobre a trajetória, né, de vocês profissional, como que começaram, de onde surgiu essa vontade, se foi uma coisa que aconteceu de uma forma que não foi planejada, enfim. Vamos lá, então, gente. Quem começa? Vamos com a Camila? Vamos pegar já o gancho da Camila, que ela já começou falando. Quer continuar aqui sobre a sua trajetória, como que iniciou? Então, eu sempre tive a ideia de que eu ia voar. Achava aquilo maravilhoso, achava essa ideia de você visitar vários países, né? Eu até hoje eu falo para alguns amigos, né, mais novos e tudo, eu falo, gente, ainda não sabe o que quer fazer da vida, porque eu acho que é muito confuso você, com 18 anos de idade, já saber assim, eu quero ser isso. Eu acho, assim, maravilhosa a pessoa que consegue já nos seus 16 anos saber, eu quero isso para minha vida. E a aviação, ela te dá, assim, ela te abre um leque de que você vai viajar, tudo bem, é a trabalho, mas você vai ter o seu tempo de descanso no local. Você vai conhecer gente, assim, de tudo que é lugar. E por mais que você só viaje, às vezes, no doméstico e tudo, você vai conhecer, porque tem gente dentro do avião de todos os lugares, com medo, sem medo, entendeu? Animado, chorando. E isso é uma coisa que, assim, te dá essa abertura de caminhos para você ter aquele tempo também de falar assim, cara, eu gosto muito disso que eu estou fazendo, mas eu estou me apaixonando por uma outra área e tudo. Então, quem quer viajar, passar o resto da vida viajando, eu acho maravilhoso. As minhas duas tias são aposentadas, da época da Varig, entendeu? Então, assim, quem quer passar a vida fazendo isso, vá, porque também é maravilhoso. Se você não sabe, ainda está naquela de eu não sei o que eu quero fazer, se você gosta de voar, vai. Porque você vai conhecer culturas diferentes, pessoas de tudo que é lugar. Você vai ter a oportunidade de viajar, que a gente também tem que ser honesto. Viajar é muito caro. Então, se você tem a oportunidade de você poder viajar, ainda ganhando por isso, porque você vai ter o hotel, vai ter a sua alimentação, vai ter tudo já pago pela empresa, você vai poder aproveitar aquele período que você vai ficar durante a sua folga, conhecendo um lugar, também é maravilhoso. Então, assim, eu saí, depois que eu saí do voo, eu já saí formada em relações internacionais, então, assim, os meus últimos voos, eu cheguei a voar sem roupa na mala, porque eu estava fazendo monografia e eu precisava levar tanto material que quando eu cheguei, assim, foi em Nova York, eu cheguei em Nova York nevando e eu não tinha roupa, só tinha o uniforme do corpo e o uniforme para voltar, acabou. Então, assim, eu tive que ir para o shopping comprar pelo menos assim, um moletom, alguma coisa, porque eu sabia que eu ia ficar também dentro do hotel trabalhando na minha monografia. Mas, assim, quando você tem essa oportunidade, se você... Eu tenho até amigas até hoje que voam também, estão há anos voando, e que já se formaram em outras coisas, mas também não querem deixar de voar. Porque a verdade é essa, a aviação também é uma cachaça. Depois que você entra nela, para você sair é difícil, entendeu? Porque tem realmente o glamour dela, a gente não pode negar, entendeu? E tem, assim, muitos benefícios. Então, eu sou suspeita. Você vê que eu saí da aviação e também não saí muito da área de viagens, né? Legal. Que história, hein? E Layara, conta pra gente. Como que começou? Como que você foi parar no meio da aviação? Como que você chegou nessa profissão? Tá, eu e a Camila somos
dois extremos, né? Na minha família não tinha ninguém da aviação, não tinha, a gente não sabia sequer como acessar esse espaço, né? Eu não conhecia pessoas que tinham viajado de avião, não fazia parte da minha realidade isso, né? Então, só que eu também sabia que eu queria voar, né? Na época eu não sabia, né, que se falava pilotar avião, né? Eu sempre falava com a minha mãe que eu queria dirigir avião. E aí minha mãe falou comigo assim uma vez, olha, eu acho que mulheres não podem ocupar esse espaço, né? Eu acho que mulheres não podem, eu não tenho, eu acho que é só quem vai para aeronáutica e tal. E aí a gente ficou nessa situação de tipo, como é que vai fazer para ela trabalhar nesse lugar? E eu fazia parte de um outro projeto social, e nesse projeto nós ganhamos um prêmio e nós fomos para São Paulo participar de uma mesa, e nessa viagem era uma passagem de avião, né? Então foi a primeira vez que eu fui entrar no avião, foi através desse processo. E aí eu vi que realmente os pilotos eram homens, mas que as comissárias eram mulheres. E aí eu pensei, falei, não, então tá, eu posso não conseguir ser piloto de avião, mas aqui dentro tem mulheres trabalhando. E aí eu perguntei para a comissária como que eu fazia, né, como é que era para trabalhar, só que na época eu era menor. E aí ela me explicou qual que era o passo a passo, como que tinha que fazer e tal, e eu coloquei aquilo como objetivo, assim, né? E aí, logo quando eu fiz 18 anos, eu comecei a juntar grana para poder pagar o curso de comissário, porque foi ali também próximo a 2011, e era muito caro o curso, né? Era bem caro, assim, bem caro mesmo. E eu lembro que na época a escola que tinha aqui em BH era cerca de R$ 10.000 para você poder fazer o curso, e o curso durava assim 6 meses. E era muita grana na época. E aí eu comecei a juntar grana para poder pagar o curso e tal, consegui fazer o curso com a ajuda da minha família, todo mundo ali bem empenhado em me ajudar a formar, e consegui. E aí eu entrei na aviação em 2012, eu entrei na aviação, também trabalhando em solo, trabalhei em solo por um tempo e depois fui para o voo, né? De lá para cá eu já passei por duas companhias aéreas, né, comerciais, e uma companhia aérea executiva, e, e é isso mesmo, assim, a aviação, ela realmente é um bichinho que te pica e você fica contaminado para sempre, assim, porque é algo que é surreal, assim, né? Porque você pensa como que você entra num equipamento e aí, de repente, você está em outro lugar, em questão de horas ou até de minutos, dependendo do lugar onde a pessoa vai, e é uma coisa que te transporta no sentido físico, mas também no sentido emocional, né? A aviação, ela mexe muito com os sonhos, assim, né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa, se você ganhasse muito dinheiro hoje, se você ficasse milionário hoje, o que você ia fazer? As pessoas sempre respondem, eu ia viajar para tal lugar. Então, é uma coisa que mexe com as pessoas em vários sentidos, assim. E eu gosto muito disso, porque eu acho que quando a gente viaja para os lugares assim, nós trabalhando, né, e as pessoas também passeando ou indo para coisas que nem sempre são legais, como a Camila disse, você está carregando muitas histórias e você tem a oportunidade de trocar com essas pessoas, assim, e aí, e também de compartilhar com essas pessoas a sua experiência daquele local, né, os passageiros geralmente pedem muito para gente dicas, né, Camila? Perguntam coisas, eles são muito curiosos sobre as nossas vidas e tal. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me fascina, assim, na aviação, é que são pessoas que num dia a dia, se eu trabalhasse no escritório, eu não ia encontrar. Então, em média, num dia, eu tenho trocas com cerca de 700 pessoas, né? Mesmo que seja um bom dia ou um até logo, você acaba trocando com muitas pessoas ali. E aí você acaba conhecendo também muitas pessoas que você não conheceria no seu dia a dia. E não só os passageiros, né? Os colegas também, que são pessoas de regiões totalmente diferentes
e que sentam ali com histórias incríveis e totalmente diferentes ali no Jump, e você troca com eles, e eram pessoas que, num contexto normal, você não conheceria, né? Então, eu acho que isso na aviação me fascina muito, assim. É, até acho que você praticamente respondeu, né, Layara, mas especificamente, né, o que que te faz continuar nessa carreira, que é uma carreira tão desafiadora, mas que brilha o olho, né, mas o que que te faz continuar nessa carreira? Então, hoje eu posso falar para vocês que a aviação, eu entendo hoje, assim, que para mim a aviação, ela não foi uma escolha minha, foi uma escolha ancestral, sabe? Porque se você pensar que uma menina que não tinha ninguém nesse contexto, nunca tinha entrado no avião, escolheu aquilo ali, para mim foi uma escolha ancestral, né? E aí, principalmente depois que eu encontrei os meus pares na aviação e entendi que a gente precisava criar ações afirmativas nesse espaço, né? Ações afirmativas e políticas públicas dentro desse espaço, eu entendi que era uma missão mesmo, sabe? Que eu estava ali por algo maior, assim, porque diversas vezes eu tive vontade de desistir da aviação, né? Como vocês estão vendo, né, o meu fenótipo é de uma mulher negra, né? Eu tenho os fenótipos negros, cabelo crespo, eu sofri muitas violências estéticas na aviação, né? E tem esse lado que é muito glamuroso, mas ele tem um lado que é muito difícil, assim. A aviação, ela tem um lado que é bem difícil e que quando você vai comprar o curso, ninguém te conta, né? Ninguém te fala como é que vai ser, né? É, como que vai ser limitado aos seus descansos, como que você vai abrir mão de muitas coisas. Então, o que me fez continuar mesmo, que me faz permanecer todos os dias, é saber que tem outras pessoas que também precisam que eu abra portas para que elas estejam aqui e que também é minha missão, né? Então, eu acho que, para além da profissão mesmo, entender que foi essa escolha e que, junto com os meus pares, a gente está construindo uma coisa que é muito grande e bonita e que vai fazer com que outras meninas e meninos e meninas pretos possam sonhar em estar nesse local. Posso só falar uma coisinha? A Claro, Layara claro, pode falou uma falar. coisa que, assim, hoje ela já pegou uma fase bem melhor da aviação do que na época que eu peguei. Então, assim, eu comecei a trabalhar em aeroporto em 2001, né? Então, a gente bota aí pelo menos 10 anos de diferença para a Layara. E na época que eu comecei a trabalhar, então a gente pensa assim, a nossa saia era medida, entendeu? Eu tinha uma supervisora no aeroporto que ela vinha assim, 4 dedinhos acima do joelho, no máximo a saia. Se ela tivesse um pouquinho acima, eu tinha que trocar. Não podia ter isso. O cabelo, a Layara tem um cabelo maravilhoso, mas esse cabelo jamais seria permitido naquela época. Porque eu trabalhava, porque assim, você tinha a opção de, se o seu cabelo fosse Chanel, ele não podia bater na gola da camisa, você podia usar ele solto. Se ele fosse um pouquinho maior, você tinha que prender com redinha, ficar naquela de puxa o cabelo todo para trás. Então, assim, tinha essa coisa. A maquiagem, ela tinha que ser dita como podia, que cor que podia usar a maquiagem. O esmalte, a mesma coisa. Então, assim, cabelo, tudo isso era definido pela empresa como você podia usar. E aí, eu lembro que quando eu comecei a voar, principalmente por fazer voos muito longos, né? Eu saía de São Paulo, então a gente tinha baseamento no Japão, exatamente porque eu trabalhava numa companhia japonesa. Então, uma vez por ano eu me mudava para o Japão e ficava lá por meses. Então, assim, durante boa parte do tempo, a gente tinha aquela questão de a gente fazia os voos internacionais, mas retornando para o Brasil. E aí, a própria regulamentação, a Layara sabe também sobre isso, a gente não podia ficar mais de X dias, se não me engano, 6 dias fora da nossa base. Então, por isso que a gente tinha esse baseamento para ficar no Japão fazendo os outros voos, né? E aí foi um dos motivos que eu falei, corta o cabelo, não tem a mínima condição, porque a gente tinha aquele crew bank, por ser um voo muito longo, então a gente tinha um período de descanso, e a última coisa que eu queria era aquela hora que eu
ia poder tirar 2 horas, 3 horas de descanso, era ter que acordar mais cedo para ficar arrumando cabelo de novo, entendeu? Isso não ia ter opção. Tatuagem, eu tô vendo que a Layara tem tatuagem, eu também tenho tatuagem. Isso era uma coisa que, assim, tinha que ser escondido, não podia aparecer em momento algum uma tatuagem. Então, assim, a gente foi polida de uma forma que hoje eu falo, hoje trabalhando em escritório, em agência, essas coisas, eu vejo as pessoas tão mais livres trabalhando, mas a aviação ainda tem um pouco disso de restringir muito, entendeu? Ainda tem aquela coisa de manter um padrão ali que você não tem como correr muito. Então, hoje a gente já tem algumas coisas que a gente conseguiu administrar, então você já pode ter um cabelo afro que é lindo, e assim, não tem problema você usar. Qual a diferença de uma pessoa com cabelo liso Chanel e uma pessoa com cabelo como o da Layara, que também é curto, sabe? É uma coisa que naquela época não se existia, e hoje já é bonito de se ver também, que assim, vamos para a realidade. É assim que funciona. As pessoas são diferentes. É estranho porque você lida com pessoas de culturas diferentes, pessoas de todos os lugares do mundo, mas parece, naquela época que eu entrei, pelo menos, a aviação tinha aquela coisa assim, a comissária, ela tem um padrão. Ela não vai fugir desse padrão, entendeu? Então, hoje a gente vê a diferença. E dizem que até hoje algumas companhias têm essa questão de ver a dentição da comissária, umas coisas. Eu já ouvi umas histórias bem. Uma coisa que Que não hoje, faz se você sentido. pensar, é bem sinistro, assim, um estereótipo. Mas a gente vai ter pauta para falar sobre isso especificamente mais para frente. Até para você, Camila, puxando ainda sobre essa questão da carreira. A gente queria entender quais caminhos que te direcionaram, né? Como você fala até com brilho no olho até hoje sobre a profissão, mas que te direcionaram, de certa forma, para encerrar essa profissão que você gostava tanto. Na verdade, assim, foi meio que, assim, não foi que encerrou. Eu saí de voo, mas eu fiquei durante anos em companhia aérea, mas em terra. Na verdade, eu saí para a área comercial, né? Eu trabalhava numa companhia que parou de trabalhar no Brasil, então não operava mais no Brasil. Então, todos os funcionários, tanto de terra quanto de voo, foram demitidos na época. E aí, pouco tempo depois, eu fui para a hotelaria, apareceu uma oportunidade de ir para a hotelaria na área comercial, e fiquei 6 meses na hotelaria e voltei para a companhia aérea, para a área comercial também. Então, assim, foram 8 anos, mais ou menos, na área comercial em companhia aérea. Então, assim, eu brinco que eu parei de voar, mas continuava na aviação em si, né? Mas, assim, eu saí por isso na época, a empresa parou de operar no Brasil, e aí eu tenho que ser honesta, eu fui muito mal acostumada por já ter entrado, a Layara, ela pode explicar um pouco mais, exatamente porque ela também voou na executiva e tudo. Quando a gente começa a voar, além do curso que você faz, além desses gastos de curso, de tudo isso, você tem os gastos das certificações. Então, assim, quando você começa, para você fazer o treinamento, fazer o curso, você já tem que passar pela aeronáutica, você vai pegar a sua carteira de capacidade física, que também é outro gasto que você tem. Depois que você termina o curso, isso não quer dizer que você já vai voar, porque aí você ainda vai fazer uma prova para saber se você vai tirar uma outra carteira, entendeu? E aí sim, depois disso, você aplica para as companhias. Então, assim, são várias etapas, não é fácil. Você estava falando da questão de que os comissários começaram a ter mais, antigamente, era visto só como a garçonete, né? Vamos dizer assim, a garçonete a bordo, só que sempre teve uma responsabilidade em cima do comissário. É porque as pessoas só dão valor a essa responsabilidade quando acontece alguma coisa a bordo. Porque se o voo flui redondinho, ninguém lembra do comissário te ajudando em nada, entendeu? Lembra que você foi simpático, que você conversou com ele, que tudo,
mas não teve aquela coisa de precisar do comissário, porque não teve nada. E a maioria dos voos não tem nada, a verdade é essa. Né? Turbulência, as pessoas falam, mas eu peguei turbulência. Mas turbulência é normal. Turbulência, eu digo que é a mesma coisa que você passar num buraco na rua, dentro do carro. É a mesma coisa. Então, assim, tem todo esse requisito que você faz treinamento em cima de treinamento. Todo ano você tem capacitação de novo do treinamento, porque você não pode esquecer, porque uma pessoa vai depender de você, ela pode depender de você. Então, você está o tempo inteiro sendo cobrado, se cobrando. Eu lembro que eu viajava, eu falava assim, meu Deus, meus manuais, eu não posso esquecer os manuais, por mais que o manual já tivesse gravado no cérebro, entendeu? Mas tinha aquela coisa, eu não posso esquecer meus manuais, porque se eu precisar ver alguma coisa, e assim, se acontecesse alguma coisa, não dava nem tempo de você pegar o manual para ver. Você tinha que correr para resolver. Então, tem essa parte, assim, boa. Eu entrei numa companhia que eu só voava internacional. Então, quando eu digo que eu fui muito mal acostumada, foi isso. Então, eu só fazia voo internacional. Então, eu fazia, no máximo, 4 voos por mês. E eu lembro que, quando eu saí, a maioria das pessoas falou assim para mim, você vai voltar a voar agora onde? E eu ficava assim, ai, gente, eu não sei se eu aguento voar. Eu não sei se eu aguento me candidatar e fazer 5, 6 voos por dia, entendeu? Porque cada vez que você vai decolar e vai pousar, é muita responsabilidade. São muitas coisas que você precisa checar, entendeu? Para o passageiro embarcar. Desculpa a pergunta, até por curiosidade minha, mas eu acho que as pessoas devem ter. Numa companhia de doméstico, qual é a média de quantidade de voos por dia? Tipo, no caso da Layara, quantas vezes você voa por dia, Layara? Hoje, a regulamentação permite que aviões hélice você possa fazer até 6 voos por dia, numa jornada de até 12 horas. E aviões a jato, você pode fazer até 5 voos por dia, também numa jornada de até 12 horas. E aí vai depender de outras coisas, por exemplo, se o voo internacional, aí essa regulamentação já muda, né? Por conta da questão de horas, mas, por exemplo, coisas que hoje são permitidas, voos entre o Mercosul, dependendo da localidade, ser um bate-volta, por exemplo, né? Argentina, a maioria das companhias hoje é bate-volta, que você vai e volta no mesmo dia, porque dá cerca de 6 a 7 horas ali de voo, e aí completa com a jornada, né? Então, hoje é permitido que você possa fazer até essa quantidade. Mudou bastante a regulamentação, então é permitido. A maioria dos tripulantes hoje passam, em média, 12 horas dentro do avião. É bastante tempo, né? Fora, pensando no dia a dia e O assim. preparo que você tem que ter antes, tem que chegar com muito tempo antes também. Então, para pensar, se são essa jornada desse tamanho voando, imagina todo que gira em volta dessas 12 horas, né? O dia tem 24 horas, você precisa dormir ali uma média de 8 horas, né? Eu, pelo menos, preciso dormir 8 horas, então sobra 4 horas ali para você, dentro da sua escala semanal ali, sobra 4 horas para você viver ali. O que É, você precisa de uma vida normal, né? Então, isso tem sido bastante sacrificante. e aí, pegando esse gancho também, Layara, a gente sabe que provavelmente essa é uma das maiores curiosidades, né? Quando a gente vai falar, eu mesma nunca tinha conversado sobre com alguém que fosse comissária de bordo, assim, com tantos detalhes. Com certeza aqui tudo que vocês estão falando, eu estou aprendendo, estou conhecendo, é uma coisa totalmente nova para mim, de verdade. E uma das dúvidas, acredito eu, que seja sobre como conciliar, né, a vida pessoal com a vida profissional. Vocês devem ouvir muito isso, as pessoas devem perguntar muito isso. Como que vocês fazem, Layara, no caso? É, como que você lida, como que você administra, como equilibra esses dois pilares da vida das pessoas, né? Então, meninas, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, assim, né? Porque no início você está muito vislumbrado com tudo, assim. Então, eu acho que você vai meio que quer conhecer e tal.
quer conhecer os lugares, né? Quer desfrutar daquilo ali. Mas o passar do tempo, assim, você vai vendo que manter as relações à distância é muito difícil, né? Ainda ontem, num voo, a gente estava conversando sobre isso com algumas, entre nós comissárias, né? Que uma delas estava realmente se queixando disso, assim, porque eu tenho essa dificuldade de ver as minhas amigas e tal, então vai esfriando a relação. E aí eu acho que isso é algo que a gente precisa ser bem esclarecido assim com os nossos pares, né? Essa semana também teve festa da família na escola dos meus sobrinhos e eu sou super apaixonada pelos meus sobrinhos. E aí eu conversei exatamente isso. Falei, olha, a tia vai estar viajando, eu não tenho como voltar, mas eu queria muito participar e tal. E a minha irmã, não, a gente faz vídeo, te liga na hora na chamada que ele estiver apresentando. Então, eu acho que hoje as tecnologias elas têm ajudado bastante nessa questão de manter mesmo as relações, né? Eu acho que lá atrás, na Camila, e um pouquinho quando eu iniciei também, o WhatsApp não tinha essa força, as outras redes, né, não tinham a força que tem hoje, a internet, que não era tão potente como é agora, né? E era mais difícil, assim, você manter essa comunicação de ver a pessoa, de estar ali. E hoje a gente consegue fazer isso de uma forma que nos inclua nas coisas da família, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo comissários que têm filho, que aí liga na hora de fazer o dever, ele vai ajudar o filho ali com o dever de casa, né? Ou de repente está voando e é aniversário de alguém muito importante, e entra ali na chamada de vídeo, fica ali, né, conversando. Eu e as minhas amigas, a gente faz café online, então a gente vai ah, tal dia alguém não pode comparecer. Aí cada um pega a sua xícara ali, e quem tá lá junto, presencial, tá junto, quem não tá online, e a gente vai tentando fazer essas conciliações, assim, né? Na companhia que eu trabalho também tem um benefício, ele se estende a alguns familiares, então sempre que eu posso, eu levo meu companheiro comigo no voo, quando os voos são mais longos, eu vou ficar mais tempo em alguma cidade, então ele vai comigo, a minha mãe vai comigo, o meu sobrinho vai comigo. Então eu sempre tento conciliar dessa forma, né? Para que eu possa viver essas coisas que a aviação permite, né? Boas, mas que eu também possa compartilhar com as pessoas que eu amo, né? Então tem essa questão, assim, os hotéis permitem que a gente leve acompanhantes, né? E aí, então, sempre que é possível ir mais longo, eu levo as pessoas comigo, assim, né? A minha mãe adora. E aí, só que ela também sente, né? Às vezes, na maioria das vezes, quando a gente fica parado muito tempo num lugar, o voo subsequente é na madrugada, né, Camila? E aí as pessoas acordarem de madrugada, elas ficam assim, nossa, tem que acordar essa hora para ir. Eu falei, tem que acordar essa hora para ir. E aí tem essas questões, assim, que as pessoas vão sentindo um pouquinho da nossa rotina e isso fica compreensível, assim, eu acredito, sabe? Ajuda, né, o entendimento das outras pessoas de saber que não é uma vontade sua, né? Ajuda muito, assim, né? E as pessoas começam a entender também como que funciona o nosso ritmo circadiano, assim, né? Porque eu mesmo cheguei ontem na madrugada, hoje eu dormi bastante, assim, porque meu corpo ele precisava equilibrar. Então eu falava, ó, gente, amanhã de manhã eu não estou disponível, porque eu preciso dormir um pouquinho para estar disponível para os próximos dias da minha folga, estar disposta e tal. Então, na minha família, isso é uma coisa bem tranquila, assim, com os meus amigos também, que eu sempre explico muito bem o que acontece. Mas eu acho que é importante também a gente pontuar que essa é uma realidade que não é acessível a todo mundo, né? Eu vejo que as minhas colegas de voo, elas têm questionado bastante essa questão, porque não têm conseguido conciliar muitas coisas, né? E aí tem uma brincadeira que as meninas fazem que, eu não quero ser mãe EAD, né? Porque é isso, né? Às vezes você sai para voar e você passa 6 dias fora de casa. Então você acaba perdendo muitas coisas, né? Então você vê, elas falam, eu não vi quando meu filho andou a primeira vez, eu não vi quando meu filho falou a primeira vez, tem um vídeo, mas eu não estava ali presente. A questão das relações amorosas mesmo, que é muito difícil, assim, né? Que as meninas, elas questionam muito, assim, ainda nesse papel, assim, é muito diferente para as mulheres que voam e para os homens que voam ter relações, né? Porque as mulheres que voam
Os homens têm que ser seguros o suficiente para ficar em solo enquanto a gente está voando e voltar, mas os homens que voam, as mulheres geralmente estão sempre esperando, assim, né? Elas são mais leais, assim. Então, para as meninas, isso também tem sido uma questão muito difícil, assim. Isso tem mexido muito com o psicológico das pessoas. A saúde mental da tripulação é uma pauta que está bem em foco no momento, em vários lugares do mundo, inclusive, né? Não só aqui no Brasil, isso tem sido discutido bastante, mas no mundo, assim, as pessoas têm discutido essa questão da saúde mental da tripulação, porque no ano passado bateu o maior índice de afastamento por saúde mental, foi em tripulantes. E até pegando essa questão, né, levando essa pergunta para Camila, como que vocês lidam, e falando ainda sobre essa questão é, da questão psicológica, né, como que vocês lidam com esses impactos, né, psicológicos que envolvem toda a profissão de vocês de forma geral, né? Então, tem a questão que a gente falou agora há pouco sobre é, conciliar a vida pessoal com a vida profissional, o cansaço, o esgotamento mental mesmo, você trocar essa energia com tanta gente, né, o dia todo, todos os dias, é muita gente mesmo, experiências diferentes, a gente sabe que isso tem impactos positivos e negativos muitas vezes também. Como que vocês lidam com isso? Também tem a questão de os estereótipos, né, que são relacionados a essa profissão, né, a hipersexualização. Não sei se a Camila quer falar um pouco sobre isso. Como que vocês lidam dessas questões do psicológico no âmbito geral mesmo, de tudo que pode envolver a profissão de vocês? Olha, eu vou falar, até continuar um pouquinho do que a Layara falou, porque ela estava falando, faz vídeo, a gente liga para você na hora de vídeo. Eu venho de uma época que não existia essa opção. Então, assim, não existia nenhum aparelho celular como a gente tem hoje, né? Então, não tinha opção de você ficar fazendo vídeo e ligação, era caríssimo, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui morar no Japão foi em janeiro de 2007 e estava com fuso horário, horário de verão aqui no Brasil ainda. Então, o fuso horário, em vez de 12 horas, estava com 13 de diferença. Então, para eu falar com família, amigos, né, eu precisava ficar acordada de madrugada. Então, às vezes eu chegava de voo e era um momento que, por mais cansada que eu estivesse, eu tomava um banho, trocava de roupa e ficava na frente do computador, porque era dia para eles aqui, estava amanhecendo para eles, para mim era noite, e eu ficava conversando com eles, porque era o único momento que eu conseguia estar com eles, né? E não podia ser, eu vou fazendo outra coisa, eu vou no mercado rapidinho. Não tinha essa opção, tinha que ser por computador. Então, assim, a gente usava Skype na época, né? Era Skype, VoIP, alguma coisa assim, mas não tinha essas opções que a gente tem hoje de fazer vídeo e tudo. Então, assim, meus pais também viajaram bastante, minha mãe principalmente, minha mãe aproveitou muito. Eu sempre tentei levar, então, por exemplo, chegava Natal, meu aniversário, Natal, se eu estivesse voando, não tinha como, eu falava, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de passar, por mais que você esteja com uma tripulação que é gente boa e tudo, você quer passar com a sua família. Então, assim, era aniversário, Natal, quantas vezes eu tive que desejar feliz aniversário para as pessoas e eu não ia estar tão cedo, porque eu estava fazendo baseamento fora do país. Isso tudo, ele gera a questão do cansaço. Então, a Layara estava explicando a questão da quantidade de horas de voos e tudo. Para a gente ainda interferia um pouco mais pela quantidade de fusos que a gente cortava. Então, tudo isso ia aumentando o tempo que a gente ficava de folga depois e tudo. Então, assim, o cansaço, o jet lag, tudo, é a alimentação, porque uma coisa é você estar voando no Brasil, que você está em Minas, você vai comer um feijãozinho tropeiro maravilhoso, entendeu? Vai comer aquela galinhada, ou você vai para a Bahia, vai comer um acarajé, que são coisas que a gente está acostumado. Então, você imagina, eu chegando no Japão,
na época não existia esse telefone, então a gente não tinha nem como traduzir. Então eu ia para o mercado, eu não sabia nem o que eu estava comprando. A primeira vez que eu entrei no mercado lá, eu andei o mercado inteiro, eu não sabia nem se era sabão em pó que eu tinha comprado mesmo. Entendeu? Porque era tudo desculpe o termo, não vou saber dizer exatamente em qual alfabeto era, mas era em palito. Então, assim, não tinha como traduzir. Então, assim, a Hoje comida... tem aqueles aplicativos que você escaneia o rótulo e ele traduz, né? Tipo, Exatamente. a gente tá no melhor dos mundos para quem viaja, né? Nesse sentido. Exatamente. Você conversa com outras pessoas, você traduz ali na hora, se você não fala o idioma. Na minha época, não. Na minha época era mímica. Se você não fala nada, você vai fazer mímica para tentar se salvar. A verdade é essa. Então, assim, é a questão do cansaço, é a questão da distância das pessoas, essa falta, porque a comida faz muito sentido nessa hora, porque ela te dá aquele conforto, né? Aquele acalento de você estar comendo a comidinha de mamãe ou da vovó, alguma coisa assim que te relembre, e aí você não tem acesso. Então, tudo isso ajuda realmente a pessoa a ter alguns problemas assim. A falta de relacionamento, a Laera falou, a gente não, às vezes não consegue falar com os amigos e tudo. Na minha época que eu fazia baseamento, que eu ficava 4 meses fora, relacionamento com uma outra pessoa, amoroso, era basicamente impossível. Eu cansei de ver, tanto meu quanto de amigas que voavam comigo, de terminar, porque você já não tem contato com a pessoa todo dia, você já não consegue falar, porque não tinha opção de WhatsApp nem nada disso. Você vai passar meses fora. E vamos ser honestos, uma coisa é você pegar um voo aqui de 2 horas e visitar uma pessoa, outra coisa é você ir literalmente para o outro lado do planeta. Entendeu? Não é todo mundo que vai te visitar. Nem amigos muito próximos às vezes conseguem, porque até que tem a questão de visto, é um voo caro, o Japão é um lugar também que tudo é muito caro, você tomar um cafezinho é caro, é nível aeroporto, entendeu? Você senta no lugar para Porque tomar. é que nem a Layara falou, tem essa questão que as pessoas não contam que para você manter essa vida também tem um custo e não é barato, não só do que você abre mão, mas um custo financeiro, porque é você morar em outro país e ter que custear o custo de vida de outro país, né? Então é Exatamente. glamorizado, mas ninguém vê a conta depois. Por mais que você receba, quando você está fazendo baseamento, quando você está no local e tudo, também é baseado na moeda local, não pode ser baseado na moeda do seu país. Então, assim, as suas diárias, ajuda de custo por você estar fora da sua casa, tudo isso é baseado na moeda local também. Então, mas a gente tem aquela coisa que eu brinco, na época do blog eu falava muito disso, gente, não pode ficar convertendo, porque senão você não faz nada. Então, assim, é caro? Mas para mim, que estava ganhando naquela moeda, eu não podia ficar convertendo, senão eu ia ficar enlouquecida, eu ia falar, não vou comprar um café porque ele está caro, no Brasil custa tanto, não tem como você fazer, então você vai deixar de tomar café. Né? E aí tem toda a questão que, além disso tudo que a gente já falou, para a mulher, ela tem uma coisa, a Layara vai conseguir também explicar um pouco disso, mas eu sofri muito porque eu sou uma pessoa que na época eu tomava pílula anticoncepcional, e como é que você, trabalhando, porque eu não voava, eu trabalhava no DeLorean, né, do De Volta para o Futuro. Então, assim, eu saía de um lugar sábado, 5 horas da tarde, eu voava 14 horas, eu chegava sábado, 6 horas da tarde. Então, assim, como você toma uma pílula nesse momento? Né? Você fica tendo que calcular, são quantas horas, em quantas horas eu tenho que tomar de novo, agora então vamos calcular. É loucura isso. Então, assim, para a mulher, ela entra muito a questão também dos ciclos, porque ovulação muda, o seu período menstrual muda, o seu cabelo muda, sua pele muda, sabe? Eu sou uma pessoa que sou do Rio de Janeiro, a minha pele nunca foi seca, e eu voava, eu lembro que, dentro do avião, eu ainda usava meia elástica, aquela Kendall na época, exatamente por conta de varizes, aquela coisa toda. Eu lembro de ir ao banheiro, quando eu tirava a meia, a pele, ela ia
saindo junta, entendeu? A minha pele nunca tinha sido seca na vida, e ela passou a ser, porque é um ambiente que, assim, o avião, ele faz, a verdade é essa, ele faz muito mal para a saúde em si, entendeu? Essa coisa de altitude, tudo, a gente não tem como lutar contra isso. Pode botar a pressão que for dentro da cabine, mas o seu corpo, ele vai sentir. Então, assim, é o ciclo menstrual que muda, a sua pele que muda, seu paladar muda, por incrível que pareça. Tudo isso muda. Então, assim, você começa a ter que se adequar a essa nova realidade. Então, assim, eu nunca precisei usar tanto creme hidratante quanto eu usei quando voava. E era creme hidratante assim, pele seca com coceira. Não tinha opção de ser aquele cheirosinho, sabe? Aquele a gente gosta, daquela loja que vende lá nos Estados Unidos, que a gente adora. Cheirosinho, mas não servia de nada aquilo. Aquilo era perfume só. Entendeu? Então, assim, tudo isso muda. Então, a facilidade para você ter realmente qualquer questão psicológica abalada é muito grande. Seu corpo grita por isso. Seguindo até nessa linha da questão psicológica, e eu vou perguntar para a Layara, eu acho que trazendo aí dois paralelos que são muito importantes, que eu acho que a Bruna até citou na pergunta dela, mas é a questão que a gente vê muito em filme, em clipe. Quem não conhece, né, o clipe da Britney hipersexualizando as comissárias, né? Era louca para fazer aquela coreografia, mas eu sou muito ruim de dança, então não dava. Mas a hipersexualização que se tem da figura da comissária, né? E aí, se você pensar que Brasil, né, já existe uma hipersexualização da mulher negra, como que é, não só para você, né, mas como você disse, você está aqui representando tantas, né? Como que você entende que isso avançou ou deixou de avançar com o aumento das pautas identitárias? E aí, puxar para Camila, talvez trazer esse paralelo de que existe aí 10 anos de diferença entre as gerações de vocês trabalhando, como que era. Aí Layara fala primeiro como que é agora e Camila traz o paralelo de como que era antes. Pode falar, Layara. Hoje, eu falo que o reflexo da nossa sociedade, ele se reflete também dentro do avião, né? Não tem jeito. Então, o que a gente vê fora da aeronave, a gente também vê dentro da aeronave, assim. A questão da hipersexualização, assim, sempre foi uma coisa que me incomodou bastante, assim, né? Porque, como a gente trouxe lá no início da nossa conversa, é uma profissão que a gente estuda bastante. Anualmente, a gente tem certificação das nossas habilitações técnicas e das nossas habilitações de saúde, né? E, enfim. E é uma profissão que estuda muito, as pessoas não fazem ideia do tanto que a gente tem que estudar ali, né? Mentalmente, um tripulante de uma aeronave de voo doméstico tem que saber de cor, cerca de 300 itens de checklist de um voo para um voo sair seguro. Então, assim, não tem se der uma merda, pode falar merda? Desculpa, se der alguma coisa errada, são 300 itens que você tem que saber mentalmente ali, que não vai dar tempo de você consultar. Que você pensar, eu preciso fazer isso, para isso, para isso. E aí é uma profissão que você estuda muito para a pessoa te reduzir apenas a um corpo naquele espaço, né? E hoje a organização que eu faço parte, a gente iniciou várias pesquisas, né, científicas acerca da aviação em si, porque ainda no Brasil nós temos poucos dados com relação às mulheres dentro da aviação. Com relação aos homens tem bastante, mas com relação às mulheres tem poucos, assim. E aí, falando com várias mulheres que vieram antes, né? Então, inclusive Dona Marli, a Lene e outras mulheres que hoje, que são de gerações bem antes da minha geração na aviação, assim, né? E a gente está falando de bem antes mesmo, de como a Camila trouxe de época da Varig, uma época que a aviação era outra aviação, que também traziam essa questão que hoje encontra com as nossas questões, né? Então, trazer essa questão do assédio, né? Trazer essa questão da invasão do corpo mesmo com relação
ao nosso espaço ali, principalmente com relação aos voos no exterior. Eu sinto isso um pouco mais nos voos do exterior, porque uma coisa que a Aline trouxe uma vez e que a gente falou, nossa, isso ainda acontece, é que quando você vai para fora, as pessoas elas te olham todo nesse fenótipo, já imaginam que uma passista de escola de samba, né, já é associado, né, a mulher preta, ao samba, a outras coisas, e aí essas pessoas, elas acabam sendo um pouco invasivas na forma de abordagem e de diversas coisas, assim, né, diversas formas de lidar ali dentro do avião, né, e isso ainda acontece, né, infelizmente eu tenho que trazer isso, eu acho que não é uma coisa que as pessoas gostariam de ouvir, mas é um fato real, que acontecia lá atrás, com outras mulheres, e ainda acontece hoje, né, e também a questão, o que eu vejo hoje que mudou bastante, é que as companhias, elas têm um canal, que é um canal de ética, que você pode relatar coisas que você vivencia, né, dentro desse espaço, né, não tem um canal de ética contra um passageiro que te assediou, ali não vai acontecer, mas com relação a, se você vivenciar algumas situações dentro do avião, que, né, esteja ligado ao seu trabalho, você pode levar ali e essa reclamação ela vai ser acolhida e apurada ali de uma forma bem respeitosa, assim. Então, isso são ferramentas que as meninas lá atrás elas não tinham, né? Era um assédio que era sofrido, que não era velado, né? Que isso são coisas que elas trouxeram para nós, assim, que hoje eu vejo que é mais velado, o que acontecia antes não, e que elas não tinham com quem compartilhar, a não ser com a colega da Kalen, né? Então, de falar, olha, aconteceu isso comigo e tal, e elas não tinham com quem falar, assim. Então, eu acho que tem essa questão das pautas elas irem crescendo, né? E com isso, as companhias irem desenvolvendo ferramentas para que a gente possa se sentir confortáveis nesse espaço também, né? Acho que é uma coisa que a Camila trouxe, assim, com relação à estética, né? Também, hoje ainda, a minha estética, ela não é aceitável. Quando eu for voar, vocês não vão me ver com esse cabelo, né? Então, assim, existe coisas que são aceitáveis hoje, sim, que mudaram bastante, que são muito importantes e que para a gente é uma conquista enorme. Então, você fala assim, Layara, você ficou feliz porque pode voar de trança? É só uma trança para algumas pessoas, né? Para nós já é outras conquistas, assim, né? Então, teve muitas coisas que mudaram, que avançaram bastante, mas tem coisas que ainda a gente está caminhando nesse espaço, porque a aviação, ela tem um padrão eurocêntrico, né? Ela tem um padrão que foi determinado para ela no imaginário das pessoas, que é a comissária branca, alta, loura, né? E ali, e tem esse padrão que ele é determinado, e que esse padrão é muito difícil de quebrar, porque a aviação, ela vem do militarismo. Então, várias coisas que você precisa assim desenvolver na aviação passa por um processo cultural, porque muitas pessoas estão lá há muito tempo e a cultura ela é muito difícil de ser quebrada, né? A cultura hoje você virar e falar, olha, hoje você não usa mais essa palavra, você falar, ah, ele falou, sei lá, negrinha ou viado, né? Que é o que acontece bastante, a gente vê e a gente fala, comandante, isso não se fala mais. E eles viram e falam assim, ou alguns param e repensam esse espaço, porque antigamente eles usavam isso, e ou eles viram e falam, ah, isso é mimimi e tal. Então, essa cultura, ela tem sido muito difícil de ser quebrada, assim. Mas a gente tem tentado bastante fazer isso, né? Acho que as gerações que vêm, principalmente depois da minha, elas têm vindo muito forte com todas as pautas identitárias de tipo, eu sou isso aqui tudo, e o meu profissional vem com toda essa cultura que eu carrego. E isso é muito importante, assim, sabe? E eu tenho gostado muito desse movimento, porque eu peguei uma transição dos dois do meio ali, né? Das pessoas que não podiam nada, das pessoas que podiam mais ou menos, e agora das pessoas que podem muitas coisas. E eu tenho ficado muito feliz com esse movimento, assim, porque eu quero ver a aviação diversa mesmo, é isso. Se você carrega cultura, então por que que eu tenho que deixar minha cultura dentro da mala enquanto eu vou voar, né? Por que que eu tenho que pegar minha cultura, enfiar ali e aí me vestir de uma coisa que eu não sou para estar dentro desse espaço, sendo que isso não interfere no profissional.
Então, isso eu acho que tem sido muito bonito, meninas, de acompanhar assim, essa transição, sabe? Eu tenho ficado bem satisfeita, né? Então, a questão também da contratação de pessoas trans, que na aviação, acho que na época da Camila, não sei se ela chegou a conhecer alguém, né? Alguma comissária trans e tal. Então, hoje eu já conheço 5 comissárias. Eu falo, nossa, 5 só? 5, gente, 5 é É muito, muito, se Muito, você muita pensar, é coisa. muito. De zero muito. para 5 é muito, né? Muitas comissárias, assim, então, tipo, todas essas coisas que antes era impensável, impensável, e eu tenho vivenciado, assim, tem me deixado muito feliz, assim, sabe, muito orgulhosa. Eu acho que eu respondi. Eu vou fazer só uma observação, Layara, que assim, hoje é maravilhoso quando a gente escuta isso, né? Pessoas trans já trabalhando e tudo. Ainda é muito triste você falar que você ainda não pode usar o seu cabelo, infelizmente, sabe? É uma coisa que não dá muito para entender a dificuldade que é, sabe? Mas assim, essa questão na minha época era mais difícil ainda. Então, por exemplo, eu tinha vários amigos gays e que, imagina, isso não poderia nem ser mencionado, entendeu? As pessoas não podiam dizer que eram gays. Homem, então, ainda mais porque, assim, eu estou comparando muito com a empresa que eu trabalhei. Então, assim, a gente bota numa empresa oriental, que é mais fechada ainda, né? Então, o homem em si, eu tinha um, assim, muito específico, que era gay, e que, assim, ele tinha, até a voz dele, ele tinha que mudar a bordo, entendeu? Então, assim, sabe quando é aquela coisa de que você chegava no local, parecia que, assim, a pessoa tirou, porque aí o uniforme, ele deixa de ser um uniforme, ele passa a ser uma fantasia, praticamente, entendeu? Porque você realmente, você está virando um outro personagem, você não está sendo você. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente ainda tem com a aceitação, não é só na aviação em si, sabe? É em muito lugar. Você fica botando um estereótipo que, assim, as pessoas têm que ser dessa forma. Cara, não são, sabe? Não são. Deixa as pessoas... Já tem, assim, estudos. As pessoas trabalham melhor quando elas se sentem felizes, sabe? Quando você começa a podar muito o sorriso, aquele sorriso que as pessoas esperam tanto que o comissário tenha, ele fica congelado. Você não consegue mais sorrir feliz, entendeu? Você tá ali assim, ó, com aquele sorriso amarelo, porque você não está sendo você está sendo podada o tempo inteiro, o que você pode falar. Algumas coisas, a gente brinca que a gente fala assim, a gente realmente não pode falar tudo a bordo, né? Algumas coisas elas têm que ser medidas, porque se você, então assim, até a forma como você caminha a bordo, ela tem que ter uma certa, você não pode sair correndo dentro do avião. Por mais que você esqueça alguma coisa numa gala e lá atrás tenha que ir lá buscar, você não pode sair correndo, porque imagina, o comissário sai correndo, todo mundo olha achando que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, tem essas coisas que você é polido, mas que você sabe, assim, é para um bem maior, porque se eu começar a Tem coisa que cochichar com o faz comissário, sentido, né? Tipo, entendeu? Se eu começar a conversar com o comissário do meu lado e ficar, assim, fazendo caras e bocas conversando com ele, todo mundo que está em volta vendo vai achar que a gente está escondendo alguma coisa, que o avião está em super perigo, entendeu? E que a gente não está todo mundo contando. fala que numa turbulência você tem que olhar para os comissários para ver. Se eles estiverem calmos, é que tá tudo bem. Se eles estiverem com cara de pânico, você pode começar a se Então, mas desesperar. você sabe que assim, comentando com esse amigo, eu já peguei ele tendo uma crise a bordo de desespero, porque foi assim um dos primeiros voos dele. Ele, como a Layara, não tinha tido opção assim de antes de ingressar nessa área, de voar e tudo. Eu, graças a Deus, eu tive. Então, assim, todo aquele medo de primeira turbulência, tu já tinha passado por isso. Ele nunca tinha passado. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu peguei um voo com ele, que teve uma turbulência, que foi uma turbulência, assim, relativamente forte,
mas estava prevista, entendeu? A Layara sabe, a gente faz um briefing antes do voo, a gente já tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo depois de decolar a gente está prevendo uma turbulência, não sei o que, blá, blá, blá. A gente já tem esse speech todo programado, né? E ele, nesse dia, ele era galley, eu estava servindo, e eu lembro que eu estava assim, do meio do corredor para trás e começou a turbulência, o comandante avisou, ó, vou ligar o cinto e tudo. Cara, onde eu estava, eu fiquei, tinha um assento vazio, eu sentei ali, botei o cinto e fiquei. Então eu fiquei de frente para o comissário, né? E eu olhava ele fazendo caras e bocas durante o voo, e eu ficava assim, pelo amor de Deus, para, sem poder gritar com ele, só fazendo caras para ele assim, para, pelo amor de Deus, entendeu? E ele no desespero. E eu lembro que quando acabou a turbulência, eu voltei para a galley, e aí eu sem poder dar uns gritos com ele lá dentro, né? Porque, pelo amor de Deus, eu falava, pelo amor de Deus, o que aconteceu? E ele ficava, ele quase chorando já, e ele falava assim, a gente ia morrer. Eu falava, não ia. Então, assim, era aquela coisa de, eu tive que controlar ele, porque ele estava muito nervoso na hora, e quando eu saí da galley que eu via os passageiros em volta ali dele, tava todo mundo chorando, no desespero. Rezando, né? Entendeu? Todo mundo chorando, se agarrando a qualquer Deus, entendeu? Ou então, assim, vamos pegar todos eles e juntar para ver se eles ajudam, porque você faz isso com as pessoas. Então, assim, a gente entende aquele ponto de certas coisas a gente não fala a bordo, a forma como a gente anda a bordo, a gente não vai correr, aquela coisa toda, mas outras coisas, você ser você, é muito estranho ainda. A gente, em pleno 2024, ainda está polido dessa forma, sabe? De você. Não cabe mais, tá fora de moda, né? É. Aproveitando que você contou uma história aí engraçada até, né? Uma das perguntas aqui, eu vou passar para a Layara. Layara, qual que foi o maior perrengue que você já passou dentro desse tempo aí de aviação em voo? Nossa, gente, eu já passei alguns. Vou escolher aleatório. Eu acho que vai ser o que vai fazer mais sentido para quem não for tripulante. Eu vi que foi uma despressurização. E quando a cabine perde pressão, né? A cabine, quando a gente decola, a, a pressão da cabine ela fica igual a pressão aqui embaixo, para que a gente possa respirar ali. Então, uma pressão artificial, né? Então, a despressurização é exatamente perder essa pressão artificial e aí a gente precisar de que é o que a gente mostra nas demonstrações, né? Em As caso de máscaras caindo, né? exatamente por isso, assim. Eu passei por uma despressurização e, e aí nessa despressurização tem alguns procedimentos, né, que os pilotos têm que fazer e um deles é descer o avião rapidamente, assim, né? O avião entra num mergulho, assim, e aí ele avião bem rápido para chegar num patamar de segurança que seja, né, respirável para todo mundo, porque aquelas máscaras elas têm um tempo. E aí o tempo que tem as máscaras é o tempo que eles têm para descer o avião. Assim, né? Tem um pouco mais, mas essa é a lógica. Aí nessa organização eles começaram a descer o avião assim rapidamente, só que eu estava no serviço de bordo. E aí o troller, ele era um troller menorzinho, porque tem troller grande e tem troller pequeno. E esse troller era menorzinho. Só para deixar ao dialeto das pessoas, o que que é o troller? Só pra gente E eu tô aqui socializar. assim, sim, o troller, É, é, claro. E o eu que que, tô imagino, na cabeça, o que que é traz o troller? para o linguajar popular, o que que é o troller? Então, serviço de bordo, que é aquele carrinho que a gente leva as coisas para servir ali, Ah, né? E ele, que a gente, né, fala entre nós, assim, o nome técnico é troller. E aí eu tava com um pequenininho, e aí é bem isso que a Camila falou, qualquer tipo de situação que tenha a bordo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir a nossa integridade. Então a gente tem que sentar no lugar que tem disponível. Layara, não tem lugar disponível. Vai sentar no colo do passageiro. E a gente, assim, né, que por isso, assim, coisas que as pessoas não sabem também. E todo compartimento de máscara, mesmo que tenha 2 assentos,
vamos supor, os que tem 2, cai 3 máscaras, e os que tem 3, cai 4 máscaras. Por quê? Porque se alguém precisar sentar ali, tem que ter uma máscara a mais. Ou alguém que bebê, então a gente não pode garantir que tem 2 pessoas no assento e 2 bebês, não pode. Então, porque tem que ter uma máscara sempre a mais para garantir que vai, né, se alguém precisar sentar ali, vai estar ok. E aí, nos cursos de comissário, a gente sempre brinca, né? Escolhe alguém que você acha lindo, corre e senta. É grande, porque daí para garantir que 2 pessoas vão conseguir acoplar ali, então tudo é bem pensadinho, assim. E aí eu tinha um lugar só nesse voo, e aí eu puxei meu carrinho e sentei nesse lugar, só que tinha mais um comissário, e aí eu fiquei gritando para ele sentar e tal. E aí, só que foi uma coisa engraçada, porque o carrinho, ele estava descendo e o carrinho começou a tombar, então eu falei com o passageiro da frente, me ajuda a segurar o carrinho, né, para não cair e cair na frente, nas pessoas, no comissário que estava na frente. E eu falei, me ajuda a segurar o carrinho. E aí ele ficou tão assim, entrou num estado de choque tão grande, que ele pegou o snack, abriu o snack e começou a comer. Meu amigo, me ajuda a segurar. Tudo assim, pouquinho. E ele comendo snack. E a mulher que estava na janela do lado dele gritando assim: eu não quero morrer hoje, eu não quero morrer hoje. E ele lá comendo snack. Só que aí eram 4 pessoas, as outras ajudaram a segurar, né? Porque por conta da pressão ficou bem mais pesado e tudo que tinha ali dentro. E daí, quando acabou tudo, assim, a gente voltou né, pousou e tal. E aí eu fui falar com ele, né? E daí eu falei assim: nossa, moço, o que aconteceu? Que do nada, assim, você pegou um snack e começou a comer, assim, sem... Aí eu pensei assim, talvez eu morra hoje. Então, já que eu vou morrer com gosto de bacon na boca. Maravilhoso. As pessoas, eu imagino que Vou vocês tirar a razão dele. devem lidar com esse tipo de situação o tempo todo, né? Isso que é mais curioso, né? Às vezes até pessoas que você nem imagina que vai ter aquele determinado tipo de reação, como foi esse caso. Que é a pessoa que você fala, não, eu vou confiar nessa pessoa, ela vai me apoiar, e de repente a pessoa abre o pacote de snack e começa a comer porque ele pensou no bacon. Enfim, gente. Mas a gente está indo para o encerramento, o papo está muito bom, eu adorei conhecer a história de vocês. Mas eu fiquei só curiosa e até trazendo assim uma experiência, né, a minha vivência como uma pessoa negra, e que algum dia, não digo que sonhei em ser comissária, mas acho que passou pela minha cabeça em algum momento e algum questionamento sobre isso, né? Por que não? E a questão da representatividade. Eu viajo desde cedo, apesar de uma pessoa periférica, mas o meu pai, ele trabalhou na VASP. Desde quando eu nasci, meu pai trabalhava na VASP, então eu tive passagens, né? Tive esses benefícios, então viajei desde cedo devido a isso. Minha família teve, não comissários de bordo, mas pessoas que trabalharam na indústria da aviação há muitos anos, há mais de 40 anos, tem gente que está lá até hoje. Então eu tive acesso nesse sentido, mas sempre questionei isso, até sem saber, né? Essa questão da representatividade que a gente sente e sentiu pessoas, né? Eu tenho 38 anos, então é uma coisa que eu não tive muitas pessoas me representando em várias profissões. E aí, queria falar só para a gente finalizar, Layara, para você falar um pouco sobre o Quilombo, é, o projeto que você atua, falar um pouco sobre isso, sobre a inclusão de pessoas negras dentro da indústria da aviação. Fala aqui um pouquinho para a gente começar a encerrar esse episódio que está maravilhoso. Tá bom, mulheres. Bom, o Quilombo Aéreo é uma organização da aviação civil de mulheres pretas que decidiram que iam movimentar essa estrutura, né? Então, a gente deu um determinado tempo que eu tinha de voo, e devido às violências que eu sofri dentro da aviação, eu olhei para o lado e eu não tinha meus pares, sabe? Eu não tinha meus pares. E eu falei, cadê? Cadê as pessoas? Né? Eu fui baseada muito tempo na base de Salvador, que é a cidade mais preta
fora da África, né? E não tinha gente preta. Não tinha. Onde que estava o pessoal? Onde estavam os passageiros pretos? Onde estavam os funcionários pretos? Não tinha gente preta. E aí eu me encontrei, né, com essa pessoa que hoje é minha parceira de trabalho, que é a Kelly Aquino. Nós não trabalhávamos na mesma companhia, nós não tínhamos nada em comum. Ela é do Sul, eu sou do Sudeste. A probabilidade de a gente se encontrar era zero. E eu criei uma página no Instagram para falar, não, eu preciso encontrar outras pessoas. Através dessa página ela me encontrou e a gente decidiu iniciar uma organização. E a organização começou com estudos, né, científicos. Vamos identificar o porquê que as pessoas não conseguem, porquê que a população preta não acessa. Porque tem todo aquele mito, né, da democracia racial, que não quer, não estudou o suficiente, enfim, todas as coisas que vocês duas já sabem. E aí a gente percebeu que a minha história, a dela e de outras pessoas que vieram coligar com a gente nessa organização era bem parecida, era a falta de informação. Então, se eu não conheço ninguém que acessa esse lugar, como que eu vou sonhar com algo que eu nem sei que existe? Né? Como que eu vou sonhar com algo que eu não sei qual é o caminho? Então, a gente começou fazendo os estudos, e num dos nossos estudos a gente descobriu que não tinha mulheres pretas pilotas na aviação civil brasileira. E aí a gente foi pesquisando várias coisas, e a gente decidiu criar ações afirmativas dentro desse espaço, né? E aí criamos ações afirmativas, que foram o primeiro projeto a formar uma turma exclusivamente de tripulantes pretos, que é o Pretos que Voam, que foi uma formação com pessoas de periferia, abrimos editais e tal. E hoje a gente está regulamentado como uma escola de aviação civil afrocentrada, né? Que é exatamente para o acolhimento de pessoas de periferia preta, pessoas trans, grupos minorizados, para a formação dentro da aviação civil, né? E aí é o que eu trouxe para vocês lá no início, né? O objetivo da nossa organização é democratizar o acesso à aviação civil brasileira, né? Então, o fator econômico e o fator informativo, ele não vai ser mais uma barreira, porque a gente realmente quer empretecer esse céu, e a gente sabe que é uma forma também de resgatar histórias, né? A maioria da população preta no Brasil não sabe de onde veio, né? Como veio parar aqui, não sabe as histórias dos seus ancestrais. E a aviação, elas nos permite isso, né? Porque uma vez que você tem um pouquinho de informação, você pode visitar lugares de onde os nossos vieram, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala no Quilombo Aéreo é que os nossos ancestrais vieram para cá de navio negreiro, mas a gente vai voltar e conhecer a África de avião, porque é algo que realmente é importante para a gente, o resgate dessas histórias, né? E aí a gente está trabalhando nisso, assim, né? Então eu peço que vocês possam divulgar para a gente a página do Quilombo Aéreo, é @quilomboaéreo. Lá vão ter todas as informações para quem quer fazer o curso, para quem quer apoiar o projeto, para quem quer ser voluntário, né? Porque a gente também conta com um monte de comissário que é voluntário nessa causa. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, que é pioneiro na aviação. Então a gente tem tentado de diversas formas fazer com que o trabalho continue e que faça realmente gerar um impacto grande na aviação, né? Porque a aviação é isso, né? Cultura, e a cultura da aviação é difícil de ser quebrada, então a gente vem tentando gerar esse impacto. Hoje o maior empecilho que a gente encontra é a questão da empregabilidade, né? Porque antigamente as pessoas falavam para a gente, não tem preto porque não tem preto formado. Hoje tem preto formado e a gente bate nas portas das companhias e fala, e aí, tem como dar emprego para essas pessoas? E aí não tem o emprego, né? Então isso tem sido também uma coisa que hoje tem sido uma barreira que a gente tem encontrado. Mas, de contrapartida, o Quilombo Aéreo é o primeiro a formar uma mulher quilombola, preta, mãe pequena, que está empregada, né? Também a primeira mulher preta trans da aviação civil também foi formada pelo Quilombo Aéreo, e ela também está empregada. Então, para nós, isso é algo que tem que ser compartilhado para que outras pessoas que se identifiquem, elas também possam sonhar e saber que o céu é de todo mundo, né? O céu também, a gente está aqui para acolher todas as pautas que vierem
e que essas pessoas elas não estão sozinhas dentro dos sonhos delas. Muito obrigada, Layara, pela sua fala. Eu acho que vai inspirar muita gente aí. A gente vai depois marcar nas divulgações. Eu já conhecia o trabalho do Quilomboério, porque o Uber Clemente, aí agradecer ele a fazer essa ponte maravilhosa que ele fez com você. Ele já tinha falado, a gente já tinha trocado sobre isso. E agora, Camila, vai ser super desafiador, porque depois da fala linda da Layara, eu vou pedir para você trazer uma mensagem de encerramento, para que as pessoas sejam mais conscientes sobre a necessidade de olhar com um olhar um pouquinho diferente para essa profissão e especificamente para as mulheres que atuam nela. Então, eu vou te pedir para deixar uma mensagem final para gente. Você podia ter deixado eu falar primeiro, né? A Layara terminar, porque o dela ficou muito bom, né? Vamos combinar. Mas assim, eu queria primeiro falar que assim, o que a Layara está fazendo é uma coisa incrível. Desse tempo todo que eu tenho de aviação como tripulante, como passageiro, como funcionário de solo, tudo, realmente a gente vê muito poucos negros trabalhando nessa área, o que é uma vergonha, porque assim, não é a cor que vai dizer se você é apto ou não para alguma coisa, sabe? Então, assim, são esses estigmas que ainda existem na sociedade, que ainda tem tanta coisa errada, que a gente fala assim, mas vamos lá, vamos trabalhar lá, era, pelo amor de Deus, vamos continuar nesse trabalho lindo, porque precisa mudar. E, ao mesmo tempo, o que ela falou é importantíssimo, porque, assim, a gente não tem muito acesso. Eu lembro que até quando eu mesmo fui fazer o curso de comissário, por mais que tivesse tias que trabalhavam com isso e tudo, elas entraram numa época que não existia um curso antes a ser feito. Então, assim, como é que pesquisa? Você vai aonde? Eu lembro que eu falava assim, será que eu tenho que ir no aeroporto? Eu não sabia nem onde eu tinha que ir exatamente, entendeu? Então, assim, ter mais divulgação. O comissário, acho que as pessoas têm que entender muito, assim, o comissário, ele está ali, ele não está para ficar entretendo você a bordo, sabe? A gente está para cuidar realmente da questão de segurança, todo o resto é para tentar transformar o voo. Toda a questão de, dar alguma comida, foi o que ela falou, o cara falou que se ele fosse morrer, ele queria morrer com gosto de bacon. Então, assim, tudo que é feito a bordo, nada mais é do que para tentar fazer com que você não tenha medo. A verdade é essa, todo mundo que entra dentro de um avião, ela tem medo, entendeu? Até acontecer, é o que eu falo, até para decolar, tem gente que tem medo para decolar, para pousar, já está com medo. Então, assim, tudo que acontece a bordo é para tentar fazer com que a sua experiência seja melhor. Mas não é para a gente ficar ali, ninguém vai jogar bolinha para você, para deixar você feliz a bordo, sabe? É a última coisa realmente que passa na nossa cabeça. O que a Layara falou, a gente checa muita coisa antes, é muita coisa depois, os passageiros vão embora, a gente faz um outro check inteiro na aeronave antes de receber qualquer outra pessoa. Então, entender que, assim, a gente está ali tomando conta, assim, a maior responsabilidade de todas, porque a gente está tomando conta de vidas, não é transformando aquilo num passeio, a gente está tomando conta de vidas a bordo. Então, assim, é o respeito que tem. A questão de... Eu não tive o problema das pessoas falarem comigo de uma forma A, B ou C, mas tive a questão de entregar cartãozinho, essas coisas todas no final de um voo. E assim, respeitar o ser humano que está ali. É uma profissão linda, é uma profissão que te dá tantas oportunidades, que financeiramente falando, é muito difícil, no mundo inteiro isso. A gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo inteiro. Então, assim, respeitar o trabalho do comissário, entendeu? É respeitar o ser humano que está ali, porque ele está cuidando de outro ser humano. Então, assim, ele não está ali para alegrar o seu dia, ele está ali para fazer com que aquele voo não seja um peso para você, não seja um medo, não seja aquela pessoa que você vai entrar chorando e vai sair chorando dentro do avião. Não. A gente vai sorrir para você porque a gente quer mostrar para você que está tudo bem. É isso.
Então, assim, espero que a Layara consiga botar muitas dessas pessoas que ela está treinando na linha de frente que a gente fala, né? Que essas pessoas comecem a pegar as suas malinhas e sair para o voo, porque todo mundo merece essa chance, entendeu? É uma oportunidade que eu tenho amigos que terminaram a faculdade, mas não quiseram voltar a trabalhar na área em si, continuaram voando. E alguns que desistiram da faculdade foram voar. Então, assim, realmente é muito bom. Aproveitem, sabe? Enquanto a gente tem saúde, vai fazer. Esquece esse negócio de, mas eu já tô com tal idade. Esquece. Vai. Só vai. Entendeu? Cata um curso, vai fazer o seu treinamento todo e vai ser feliz, porque você vai curtir muito. E eu vou dizer uma coisa, a família agradece, porque eles também podem usufruir muito. Verdade. Ai, gente, que papo maravilhoso. Então, eu gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas, Camila, Layara. Foi um prazer ter vocês aqui contando as histórias de vocês, de perrengues, de desafios e de oportunidades também, né? Como a Layara trouxe aqui pra gente. Bom, gente, então, a gente encerra por aqui. Curtiu o voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigada!